Agora eu vou falar sobre o capítulo 7 e 8 do livro Lolita. No capítulo 7, o Humberto tá preocupado com o quanto a Lolita tá guardando o dinheiro que ela recebe do próprio Humberto. Então ele fala que ele dá 21 cents para ela, que é como se fosse centavos, mas acho que valia muito na época, porque na época não era tão desvalorizado igual hoje em dia, né? Então, era muito dinheiro na época já, só que ela foi aumentando ainda de cents, passou para dólares, então ela ia juntando aquilo e ele estava ficando muito preocupado com o tanto de dinheiro que ela guardava. Então, ele fala que teve que diminuir o valor que ele dava para ela, fazendo com que ela se esforçasse mais ainda para que ela conseguisse o dinheiro que ele dava para ela. Então, ele fala que ele teve que diminuir e ele estava procurando também os esconderijos onde a Lolita guardava o dinheiro. E aí ele achou uma vez um lugar e ele tirou 24 dólares de lá, que é muito dinheiro. E aí é muito dinheiro, mas não é tanto assim. Mas pra Lolita já era muito dinheiro, entendeu? Então, ele fala que achou 24 dólares e 60 cents. E aí ele removeu discretamente. E aí no dia seguinte a Lolita viu que não tinha nada lá. E em vez dela suspeitar que o Humberto tinha pegado, ela ainda acusou a empregada, falando que ela era uma ladra asquerosa. E aí, então, eu fico me perguntando como que ela não desconfiou do Humberto, né? E aí ela achou um esconderijo melhor que o Humberto nunca encontrou. Era tão bom que o Humberto nunca encontrou. Então, ele fala que ela se mostrou que ela estava à altura do QI dela, escondendo em um lugar melhor do que o de antes. E ele fala também no finalzinho do capítulo aqui que ele, na verdade, ele tinha medo da Lolita juntar, por exemplo, 50 dólares, e ela tava quase conseguindo, né, 24 dólares, mas isso tudo é coisa da cabeça do Humberto. Ela tinha 24 dólares e o Humberto tinha medo de ela conseguir, por exemplo, uns 50 dólares, e então fugir dele. E, por exemplo, com 50 dólares ela poderia ser capaz de ir para Hollywood, fazer ou a Broadway, né? Porque aí de lá ela poderia ter a carreira dela no cinema, que ela tanto gosta, né, do cinema. Ou então não precisa ir tão longe, né? Não igual a Hollywood. Ela poderia muito bem juntar um pouquinho de dinheiro e fugir e ficar trabalhando em algum restaurante de segunda, né, como ajudante. Então, com esse dinheiro, ela poderia começar alguma coisa, apesar de ser um futuro humilhante pra ela, né? Então, ele fala isso, ele morre de medo disso. E ele queria, né, que ela ficasse com ele pra sempre. Mas então, esse é o capítulo 7. No capítulo 8, ele começa a falar que ele leu uma chamada da coluna dos adolescentes da escola da Lolita, falando que nessa chamada falava, era uma carta direta para os pais das crianças, e essa carta falava que era para os pais serem mais abertos em relação aos meninos que as suas filhas saíam, então que eles pudessem ser mais flexíveis e que eles não se mostrassem como ogros na frente desses meninos, que mantessem uma conversa saudável, né, que chamassem eles para casa e conversassem agradavelmente no recinto familiar. Aí o Humberto até brinca assim: ai, o que ele iria falar pro menino? Ah, bem-vindo ao nosso bordel aqui, porque é lá onde que a Lolita e o Humberto ficam fazendo todos os tipos de coisas. Então, ele fica sendo irônico. Aliás, é uma característica dele, né? Ser cínico e irônico, aqui um intelectual, ó. Cínico e intelectual de meia idade. Então, ele é bem cínico mesmo. E também, na chamada que ele leu, falava assim que era para deixar os filhos se divertirem uns com os outros. Aí ele, meu Deus, santo Deus, divertir uns com os outros. Ele tá imaginando um monte de sacanagem, né? Divertir aí já é outra coisa. Enfim, ele ficou falando assim: eu não vou deixar isso
não vou seguir o que essa chamada tá falando, né? Que é uma carta direta aos pais, mas ele não vai seguir isso de jeito nenhum. E ele ainda, como o velho ogro que ele fala que ele é, né? Ele elaborou uma lista de coisas proibidas que a Lolita não deveria fazer em hipótese nenhuma, que, por exemplo, namorar de carro, namorar no carro, sair sozinha em encontros com os meninos, com os meninos da idade dela. Então ele ficava com muitos ciúmes da Lolita e por isso que ele tinha feito essa lista de proibições para a Lolita. E então, esse capítulo foi mais ou menos isso. Ele fala também de algumas amigas da Lolita aqui, mas eu não achei algo muito, assim, relevante pro capítulo ou pra história. Eu só sei que, tipo assim, ele fica de olho nas amigas da Lolita também, mas ele fala que nenhuma delas chega aos pés da Lolita, né? E ele fala que tem algumas que são bem novos, parece que são ninfetas também, mas enfim, ele fala que nenhuma chega à beleza da Lolita. E então, esse foi o capítulo 8. Então, esses 2 capítulos nos mostraram essas histórias, né, esses acontecimentos. Esses foram, então, o capítulo 7 e 8 do livro Lolita.